Boa noite, irmãos. Quero dar alguns avisos, serei breve, peço que os irmãos estejam atentos. Primeiro aviso sobre o discipulado. Terça-feira, discipulado, grupo do pastor aqui na igreja, ok? 7h30. E o grupo do Paulo está de férias, orem por ele, orem pela família dele. O grupo do Paulo continua o discipulado normal comigo, na casa do Toninho, tá bom? 7h30. Terça-feira passada, senti falta de muitos irmãos. Não sei se ficou claro para todos que iria continuar o discipulado lá na casa do Toninho. Sei que vocês preferem o Paulo, sei que ele é mais legal do que eu, mas vão lá, porque eu fico triste quando vocês faltam. 7h30, então, na casa do Toninho, terça-feira. Irmãos, domingo que vem, nós teremos a presença de um missionário, que é o missionário Guto, ele é do Marrocos. Leandro vai trazer ele aqui, ele vai estar na parte da manhã e da noite, compartilhando com a gente da palavra, compartilhando com a gente o que Deus tem feito e os projetos missionários lá no Marrocos. Ok? Então, preparem-se para isso. Outro aviso, sexta-feira, reunião do conselho, ok? 7 horas na sexta-feira, reunião do conselho aqui na igreja, certo? Ok. O Gerson pede para avisar ao coral que já podem devolver as partituras. O CD vocês podem ficar, mas as partituras devolvam, porque ele vai fazer um arquivo aqui na igreja, guardar direitinho. E ele já avisa também que aqueles que quiserem entrar no coral podem entrar, é só falar com ele, conversem com ele. Você não precisa saber cantar, você não precisa ser profissional. O coral é justamente para treinar isso, para ensinar. Então, se você tem o desejo, procure o Gerson, converse com ele. Domingo que vem também nós teremos o almoço para ajudar na construção. Aquele almoço que nós temos uma vez por mês. Será pernil, valor de R$15. Se você tem interesse, procure o Andres, tá bom? Dê o seu nome para que o pessoal da cozinha possa se planejar e não fazer nem a mais, nem a menos, ok? Almoço para a construção, R$15, domingo que vem. Irmãos, algumas pessoas ainda não acertaram o retiro e a igreja está precisando. Então, se você precisa ainda acertar, procure a Cecília, converse com ela. Se acontecer alguma coisa, converse lá com ela. O pessoal está precisando, ok? E também está precisando acertar a cantina do retiro. Algumas pessoas ainda estão devendo, então procure o Andres. Se você tem dúvida se pagou ou não, procure ele também, tá bom? Tire a dúvida. Lira. Boa noite, irmãos. Eu queria avisar a respeito de um evento que a gente vai fazer sábado, né? Vocês já estão sabendo, o pessoal que esteve aqui de manhã. Queria que vocês pudessem imaginar como que vai ser a velhice de vocês, né? Não sei se você consegue imaginar o que é você estar, de repente, num asilo, né? Então, a gente como igreja, eu acho que a gente tem um papel importante, né? Que é a gente poder fazer diferença na vida das pessoas. E surgiu essa oportunidade da gente estar levando uma reflexão lá para o pessoal que está, né, lá dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Não tem outra forma, já viveram muito da vida e hoje estão, né, a gente não sabe porquê, lá num asilo, né? Não é o asilo daqui de Serra Negra, o asilo lá de Águas de Lindóia. Mas a gente gostaria de ir, levar um cântico, fazer uma reflexão da palavra de Deus, levar a mensagem de salvação. Então a igreja está convidada a participar desse evento. Se você não puder ir, né, não tem problema nenhum. Se você quiser ir, você tem que estar aqui sábado, a 13h. Se você tiver carro, melhor ainda, porque daí você vem com o seu carro, né, e se tiver vaga, você leva pessoas. Os adolescentes estão querendo ir, a maioria dos adolescentes, a família não é da igreja, né? Então a gente daria carona. Então 13h, tá?
A gente está pedindo também porque a gente gostaria de deixar lá algo relevante e importante para eles. E o Andres, que trabalha lá como nutricionista, lá no asilo, ele achou que biscoito, bolacha, doce ou salgado e leite, tá? Só que você precisa trazer o mais rápido possível, porque sábado a gente vai, tá? Então, quarta-feira, se você quiser trazer, tá bom? Se você for sábado, quiser levar junto com você, não tem problema nenhum. O que a gente recebeu foi muito pouco perto daquilo que a gente gostaria de deixar com eles. Então, bolacha, doce, salgado e leite, tá? Se você quiser, não vai ter tempo de comprar, quiser deixar R$5, R$10, você pode procurar a Natália ou o Luan não está aí, né? Então a Natália está aí? Essa moça aí, ó, tá? A esposa do nosso amigo Moisés. Então procura ela e deixa com ela. E fala para ela assim, ó, esse daqui é para comprar biscoito e leite. E aí a gente vai no mercado e compra e leva lá. Tá bom? Até 4 horas da tarde, no máximo, vai acontecer o programa lá. Então se você tiver algum programa à noite, você pode conciliar isso, tá bom? Então seria muito importante que você participa aqui com a gente, você está convidado, seria muito bom se você fosse. Obrigado, Yuri. Obrigado. Irmãos, essa semana, nosso pastor Charles, teve uma semana diferente. Queria que ele viesse contar aqui um pouquinho para a gente. Boa noite, irmãos. Muito bom estar com os irmãos. Nós começamos o nosso mestrado em ministério lá no Seminário Bíblico Palavra da Vida. É um projeto aí para 3 anos. Foi muito bom. Tivemos estudando lá a Teologia Bíblica do Chamado, com o professor Daniel Lima, que era da Igreja do Rio Grande do Sul. E eu conto com a oração dos irmãos aí. Peço que os irmãos estejam orando por mim. Tem aquelas leituras prévias, tem durante a semana e tem os trabalhos depois para fazer, né? E também quero agradecer as orações, né? Porque nós tivemos esse estudo o mestrado foi até quinta-feira. Aí na quinta-feira eu vim aqui, peguei a Cris, voltamos para Atibaia para pregar lá numa conferência, num retiro de famílias da Igreja Batista Bereana de São Caetano do Sul. Então foi uma bênção, uma oportunidade que a gente tem aí de poder compartilhar da palavra de Deus. Tivemos oportunidade para poder... Tivemos, na realidade, 6 oportunidades de pregação nesses dias. E aí, como acabou na hora do almoço, aí eu já pensei, olha, vai dar certo. Hoje é o domingo da ressurreição, eu quero estar lá com a minha igreja, lá para a gente poder comemorar essa data tão importante para os cristãos, não é? Então eu queria agradecer as orações, continue orando comigo e por mim nesse projeto aí. Tá bom, pessoal? Obrigado. Irmãos, hoje, domingo de Páscoa, dia que nós lembramos de uma forma mais especial, mais intensa, mais direcionada, a questão da morte e ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre o pecado naquela cruz. E em 1 Coríntios 15, Paulo começa a falar da ressurreição de Cristo e ele combate algumas ideias lá de algumas pessoas que falavam que Cristo não ressuscitou, porque não existe ressurreição. E aí ele fala assim, bom, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vale a pena servir a Deus, não vale a pena nos consagrarmos, não vale a pena cultuá-lo, não vale a pena buscá-lo. Porque se não existe ressurreição, a morte venceu Cristo. Mas aí depois ele muda e fala assim, mas de fato, Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o poder do pecado. A ressurreição de Cristo é importante, por quê? Porque ela prova que ele disse a verdade. Ela prova que ele realmente tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, e que tudo isso foi perdoado, foi vencido. É por isso que no último versículo do capítulo 15, ele conclui dizendo assim, do capítulo 15 de 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos,
Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vão porque nós temos uma esperança. Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos e moraremos com Ele por toda a eternidade. Amém? Você crê nisso? Amém. Abaixe sua cabeça, ore a Deus, agradeça a Ele pelo plano de salvação, agradeça a Ele pela vitória na cruz. Enquanto isso, nós ouviremos uma canção. Senhor nosso Deus, estamos aqui para cultuar a Ti, para dizer que o Senhor é o grande Rei, o Senhor é o Deus de todos, Senhor sobre todos, que governa o universo, que faz com que a Tua vontade seja feita sempre. Ó Deus, obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Senhor, perdoa nossos pecados, perdoa nossas faltas, nos ajuda a Te cultuar com todo o nosso coração. Aceita o nosso louvor, ó Deus, e fala conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. O texto de Salmo, capítulo 30, versículo 4, diz: Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Esse versículo deixa claro que é agradável para o nosso Deus que nós, os santos, separados por Ele, cantemos louvores e adoremos o nome dEle. Amém? Amém. Então vamos começar com essa música que diz que do fundo do nosso coração nós devemos desejar a Deus. Se sinceramente é isso que você sente no seu coração, cante agora conosco essa música. As palmas. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu
minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu desejo, meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. Amém. É muito bom ver que não temos mais lugares para as pessoas sentarem. É muito bom ver o Senhor multiplicando a igreja. É muito bom ver cada domingo rostos novos aqui. E com certeza o Senhor se agrada disso. E nessa próxima canção, que ela possa ser uma oração, porque o Senhor também se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então que essa canção possa ser como uma oração para nós. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos voltar lá do início. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor,
te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, estamos declarando para Ti, Pai, que é um prazer estar na Tua casa, Pai. Que é um prazer te louvar, te adorar. E essa é uma verdade nas nossas vidas, Senhor Deus. E se não for uma verdade, Senhor, faz com que seja, Pai. Para nós é muito prazeroso estar aqui, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor, como um cheiro suave. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora o hino 212 do Inário para o Culto Cristão. E durante o hino, você que trouxe seu dízimo ou sua oferta, você pode entregar aqui na frente no gasofilácio. Nós sempre lembramos que esse momento é separado, esse momento é especial para aqueles que já entenderam o sacrifício, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus na cruz. Então você, visitante, pode ficar à vontade nesse momento. E é isso aí. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito libertador. Todo pecado já confessar, tudo que tenho me dedicar. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir.
seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Vou pedir para o meu irmão e amigo Kleber orar pelos dízimos e ofertas. Pai querido, muito obrigado por mais essa noite aqui, Senhor, que viemos em Tua casa te adorar, Senhor. Eu venho, em nome de Jesus, pedir pelos que dizimaram, Senhor, que o Senhor venha multiplicar cada vez mais as suas finanças, Senhor, abençoar cada um que pode contribuir. Também peço por aqueles que não puderam, não sei quais são os motivos, mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar as mãos de quem estará conduzindo esses recursos, Senhor, e que o Senhor venha dar instrução e sabedoria para eles. Muito obrigado, em nome de Jesus eu oro e agradeço, amém. E se você trouxe um pedido especial, algum agradecimento, algum louvor a Deus, que você possa trazer no seu coração esse momento, eu vou pedir para o pastor Yuri fazer uma oração pela igreja. Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti cada vida aqui, Senhor, nesse salão, que Te busca, que Te adora e que traz agora em seu coração alguns pedidos, anseios, questões que precisam da Tua intervenção, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Pedimos que o Senhor ajude cada família, cada pessoa, nas suas questões profissionais, familiares, relacionais, que o Senhor esteja ajudando cada um e fazendo a Tua vontade na vida de cada um. Senhor, enche o Teu povo com a Tua alegria e com as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus, clamamos a Ti. Amém. Amém. Pedir para os irmãos se assentarem por um instante. Estou vendo algumas caras novas aqui no nosso meio. Gostaria de apresentar então nesse momento os nossos visitantes. Temos alguém aqui na frente. Qual é o seu nome? Paula, seja bem-vinda, viu, Paula? Fica de pé um instante para a igreja poder te ver. Como a gente costuma dizer, é só uma vez que a gente faz isso, agora você já é de casa. Temos mais alguém que nos visita, a Natália. Quem? Selma Kiko. Podem ficar de pé também por um instante, só para que a igreja os conheça. Selma e Kiko, sejam bem-vindos. Agora vocês já são de casa também. Muito bom recebê-los aqui, tá? Mais alguém pela primeira vez? Seu nome? Éder. Éder, de pé também. Seja bem-vindo, viu? Você já é de casa agora também. Muito bom te receber. Temos mais alguém que visita pela primeira vez? Não? Lá no fundo? Ah, sim. Pedro e Sandra, sejam bem-vindos, viu? Voltem sempre, é muito bom ter vocês aqui, tá? Eu poderia deixar vocês sentados, mas não tem como cantar um hino desse sentado, então pedir para os irmãos ficarem de pé mais uma vez. Se não for para adorar o Senhor, por que nós nascemos, né? Deus deixa bem claro na Bíblia que nós fomos criados para o louvor e para a glória dele. Então, vamos cantar juntos essa música. Você pode bater palmas também. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui?
sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Nada início mais uma vez. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui. E essa última música também, que seja como uma oração para nós. Esse domingo é muito especial, né? Porque, como o pastor Yuri já disse, é o domingo de Páscoa, onde nós lembramos a ressurreição do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. E se não fosse a ressurreição dele, todo o sacrifício seria em vão. Então, nós agradecemos hoje a ressurreição, que é um feriado muito importante para nós cristãos. Então, nessa música nós declaramos que queremos um relacionamento com esse Mestre que foi tão bondoso e morreu e ressuscitou por nós. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Lá do início, mais uma vez. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero
te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez. Somente a ti, Jesus. Deus, obrigado pelo privilégio, Pai, de louvarmos o Teu nome. Senhor Deus, somos seres imperfeitos, louvando ao Senhor, que é um Deus perfeito, Pai. Então aceita o nosso louvor, Pai, que é feito de coração, que ele suba como um cheiro suave a Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Um dos privilégios que a gente tem em termos a oportunidade de estarmos com o Senhor é a certeza de que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. E numa data como essa, a gente precisa relembrar com muita garra, com muita força, a verdade de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos o privilégio de estar num país onde isso é comemorado. E muitas vezes, talvez, dependendo do meio que nós viemos, talvez a morte é muito mais comemorada do que a vida, do que a ressurreição. Se fala muito sobre aquele momento onde o Senhor Jesus Cristo padeceu lá na cruz. Mas nós precisamos comemorar a sua ressurreição. E é por isso que o cristianismo adotou o domingo para ser o dia da adoração, porque foi o dia que o nosso Senhor ressuscitou. E nós podemos, através desse momento importante da ceia do Senhor, relembrar isso. 1 Coríntios, capítulo 11, nós lembramos o que o apóstolo Paulo está falando na igreja. A partir do versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Irmãos, eu tive um desejo muito grande de estar com os irmãos aqui hoje. Quando terminou o programa, a gente nem tinha programado, fazer esse tempo de ceia, mas eu percebi que eu poderia, nós precisamos estar juntos lá como família de Deus, comemorando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para mim é muito especial estar aqui com os irmãos, porque se existe algo que nos une, foi a morte do Senhor Jesus, mas a sua ressurreição também. Talvez seja um dos maiores motivadores de nós nos reunirmos aqui, domingo após domingo, que o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, mas ressuscitou por nós também. O texto ele vai nos dar instruções importantes sobre a ceia, vai nos lembrar que a ceia é um memorial, ela não concede nenhuma graça específica, ela não é um sacramento, mas ela é um memorial importante para nós lembrarmos de verdades importantes do cristianismo. Ela é representada por dois elementos: o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi machucado, que foi açoitado, que sofreu por nós. E o outro elemento é o cálice contendo o suco de uva, que representa o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi vertido em nosso favor. A Bíblia diz que onde não há derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue de Jesus foi derramado, sendo o sangue remidor para uma nova aliança que nós temos com o Senhor. Então, quando eu tiver nas minhas mãos o pão, eu vou lembrar do corpo de Jesus. Quando eu tiver o cálice, eu vou lembrar do seu sangue derramado. E isso vai me lembrar de como está a minha vida. Será que eu já entreguei a minha vida para o Senhor Jesus? Como está a minha vida de comunhão com o corpo dele, o corpo de Cristo, a igreja? A ceia do Senhor nos faz relembrar essas ênfases importantes. O que nós podemos entender no texto é que o homem deve se autoexaminar. Ele deve verificar se ele está em condições de participar desse momento. Se ele discerne o corpo e o sangue, se eu consigo entender, mas não só entender intelectualmente, mas se eu já tenho experimentado as realidades por trás desse símbolo, se algum dia eu já entendi o que significou a morte do Senhor Jesus Cristo, se eu já entendi o que significou o derramamento do seu sangue, e se eu já me entreguei para o Senhor Jesus. Por isso, a ceia ela é ultra restrita aos salvos em Jesus Cristo. Só podem participar da ceia do Senhor os verdadeiros crentes, aqueles que quando o Senhor vier, vai levar para o céu, para estarmos para sempre junto com Ele. Só podem participar da ceia do Senhor esses. Podem participar da ceia do Senhor também aqueles que estão em comunhão com o corpo, aqueles que estão realmente vivendo a realidade da vida com Deus que Ele tem proposto para nós. E também devem participar aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo como único Senhor, que não tenha mais nada ou ninguém que esteja dominando sobre você. Nenhuma substância ou nenhuma pessoa manda mais em você do que o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, não sou eu que escolho quem vai participar da ceia. Como a Bíblia diz, você, usando a sua consciência, vai se examinar e vai perceber se você está em condições. Quero chamar aqui na frente os nossos auxiliares, vão estar me ajudando. O pastor Yuri vai estar aqui do meu lado também para me ajudar na distribuição dos elementos. Eu vou pedir para que você abaixe a sua cabeça, que você ore ao Senhor nesse momento. Eu vou pedir para que, depois de alguns instantes, o irmão Toninho ore ao Senhor, agradecendo o primeiro elemento, o pão, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo,
foi machucado em nosso favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por esse momento, por esse memorial, Pai. Ó Deus, nós queremos te agradecer porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor entregou teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores, Pai. Nós não merecíamos, mas com a tua graça, com o teu poder, com a tua bondade, o Senhor nos libertou, nos livrou de todo pecado. Por isso hoje nós te agradecemos. Sabemos que nós, nesse momento, nós entristecemos porque o Senhor morreu por nós, mas também nós nos alegramos porque o Senhor vive por nós. O Senhor ressuscitou por nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez isso por nós. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, como corpo, como filho do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos no teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pedi ao irmão Leandro, cadê o Leandro? Vem aqui, me ajuda aqui também, para ficar dois diáconos de cada lado. Irmãos, nós vamos fazer a entrega do primeiro elemento, que é o pão. Nós vamos cantar o hino 516. Eu vou pedir para que aqueles irmãos que estão em condições de participar desse momento, gente, nosso desejo não é melindrar ninguém, é só para facilitar a distribuição, para ninguém ser omitido. Eu vou pedir para que aqueles que vão participar se coloquem de pé. E aí você, retirando o elemento, você se assente, para a gente não deixar de distribuir ninguém, ok? E no 516, primeira estrofe. Pão da vida, pão de Deus, ao celeste meu Jesus, pão que dá coração, alegria, paz e luz, pão que dá coração, alegria, paz e luz. Quando eu voltar, você recolhe em mim. Vamos todos nos colocar de pé, irmãos? O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E hoje a gente pode, com muito gosto, dizer: Jesus Cristo vive e voltará. Vamos falar? Jesus Cristo vive e voltará. Participemos do pão. Nós vamos orar agora com o irmão Cacá, que agradecerá ao Senhor pelo segundo elemento, o cálice contendo o suco de uva, que representa o sangue de Jesus derramado por nós. Senhor, aqui na tua presença, meu Deus, eu quero te louvar, Senhor. O Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós, Senhor.
Nós, sendo os pecadores, Deus, e o teu sangue, Senhor, ali foi derramado, meu Deus. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Vou pedir para que os irmãos que forem participar do segundo elemento permaneçam de pé, os demais, por favor, se assentem. E nós vamos cantar a segunda estrofe do hino 516. Sangue que Jesus verteu. São força, amor e vida traz esse sangue ao coração. Força, amor e vida traz. Colocar de pé, irmãos. Esses irmãos que estão nos servindo estão fazendo o trabalho dos diáconos, né? Diácono significa servo. E o pastor, ele precisa ser o servo dos servos, ele tem o privilégio de se servir por último. O texto continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E nós declaramos: o sangue de Jesus tem poder. Vamos falar? O sangue de Jesus tem poder. Participemos do cálice. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos participar desse momento tão especial, tão singular. Pedimos a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. E que a nossa vida seja realmente um reflexo do que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a terceira estrofe. Os irmãos estarão recolhendo os cálices. E nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, vem nos abençoar. Enche-me de ti, Senhor. Terceira estrofe. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois desejo te servir e te honrar, meu Salvador.
meu Salvador. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Aí pode chamar as crianças. Crianças até 8 anos, venham aqui à frente. Elas vão para o seu culto. Todos estão aqui? Rosana, ore, por favor. Senhor Deus nosso Pai, Senhor, te agradecemos por mais esse dia, Senhor, que estamos na Tua casa, ceiando também, meu Pai. Que elas possam, Senhor, aprender agora neste momento, Senhor, que vamos ensiná-las, Senhor, a verdadeira Páscoa, meu Pai, para elas, Senhor. Esteja abençoando desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê entendimento diante da Sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abriremos a Tua palavra agora e sabemos o quanto ela é preciosa e importante para nós. Sabemos o quanto precisamos dela, o quanto precisamos que o Senhor fale conosco, ó Deus. Por favor, abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua lei. Ilumina as nossas mentes, trata o nosso coração, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. E que hoje saiamos daqui mais parecidos com Jesus, Te amando mais, Te desejando mais, Te louvando, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo de Páscoa, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco das implicações na nossa vida sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus, o plano de salvação, a provisão de Deus, o amor dele por nós, demonstrado na cruz, como que isso muda a minha vida em alguns aspectos. Também quero relacionar essa nossa reflexão agora ao tema de missões, que é o tema do nosso ano. Esse ano tem sido muito importante para muitas pessoas, pelo que eu tenho ouvido dos testemunhos dos irmãos, o quanto esse tema tem encorajado e confrontado vários irmãos a pregar o Evangelho, a investir em missões, a realmente negar muitas coisas do mundo e entrar de cabeça nessa obra de pregar o Evangelho, de anunciar o reino de Deus. E eu fico muito feliz, eu olho para isso, eu ouço esses testemunhos, e isso me alegra muito, me encoraja ainda mais a continuar pregando a palavra. Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na vida de cada irmão aqui, pelo aquilo que Ele vai continuar fazendo, e pelas pessoas que Ele tem alcançado por meio de vocês. Eu quero falar um pouco sobre o plano de salvação, sobre a mensagem do Evangelho que nós proclamamos em missões e chamar a atenção para alguns erros ou algumas possibilidades de erro, alguns pequenos problemas que podem acontecer na pregação do Evangelho. Nós vemos alguns aí já hoje no contexto evangélico e corremos o risco de cair em alguns outros. Eu gostaria de abordar isso com os irmãos.
Um erro básico que eu quero que a gente não cometa é diminuir o valor de Cristo na pregação do Evangelho. Como assim? É tirar Cristo do centro para colocar qualquer outra coisa. Por exemplo, nós conhecemos aí a pregação da prosperidade, os pregadores da prosperidade, onde eles dizem basicamente o seguinte: venha para Jesus e você será bem-sucedido financeiramente. Terá carro, casa e etc. E aí nós até ligamos a TV e vemos alguns testemunhos de pessoas que dizem: depois que eu me converti, agora eu não moro mais de aluguel, agora eu tenho o meu próprio negócio, agora eu não tinha carro, agora eu tenho 2, e esse tipo de testemunho. Qual é o problema com esse tipo de mensagem? Primeiro, além de não ser o evangelho que a Bíblia coloca para nós, porque não é essa a promessa que o evangelho faz, não é venha para Jesus para que você tenha muito dinheiro, que além de ser uma mentira, isso também reduz Cristo. Por quê? Porque ele fala, venha para Jesus para que você tenha dinheiro, basicamente. O que parece ser mais importante? Jesus ou o dinheiro? Percebe? É um evangelho que usa Jesus como um meio para chegar a algo que não é Deus, para chegar a bens materiais. Onde no final parece que os bens materiais são muito mais importantes do que o próprio Cristo. Um problema disso é que não seria surpresa se alguém chegasse e falasse assim: eu não preciso de Jesus. Por que não? Porque eu já tenho tudo que eu preciso. Não preciso de Jesus. Aliás, é isso que na Europa se diz hoje. Por isso que o evangelho na Europa é tão difícil de ser pregado. Porque você chega para as pessoas e fala assim: olha, eu vim te falar de Deus, de Jesus. Ela fala: não preciso. Eu tenho um bom trabalho, um bom salário, minha esposa também, meus filhos estudam em boas escolas. E é verdade mesmo. Então eles falam: não preciso de Deus, não preciso de Jesus. O problema é que eles estão com a visão errada do que é o evangelho. E o problema também é que alguns evangélicos passaram essa visão, ou evangélicos, passaram essa visão errada para eles. Agora, nós que sabemos desse erro, essa não é a nossa pregação, não é a que nós ensinamos aqui. Agora, nós que pregamos o verdadeiro evangelho, também corremos um risco de reduzir Cristo. Às vezes sem perceber, lógico, não fazendo de propósito. Mas corremos o risco de tirar Cristo do centro e colocar outra coisa. Quando a gente prega Cristo somente como um meio para se chegar a um lugar ou para escapar de algo. Como, por exemplo, quando a gente reduz o evangelho e diz assim: creia em Jesus para que você vá para o céu. E aqui eu quero ter um cuidado para não ser mal interpretado. Por quê? Isso é verdade? Creia em Jesus e não vá para o céu? É verdade. Ou também, creia em Jesus para que você não vá para o inferno. Tem alguma mentira nisso? Nenhuma, isso é bíblico, totalmente. Porém, embora não esteja errado essas frases, embora não esteja errado esse tipo de pregação, ela está incompleta. E ela pode ser perigosa para a cabeça, para o ouvido de quem não conhece o verdadeiro evangelho. E é isso que eu gostaria de explicar hoje aqui. Porque nós tiramos Jesus do centro e colocamos ele como um meio para se chegar a um lugar. Como, creia em Jesus para que você chegue no céu. E às vezes a visão de céu que a pessoa tem é: eu vou lá nas nuvens, tocar harpa com os anjos, né, e aquela paz, e não tem nada para fazer lá. Né? Ou então, creia em Jesus para que você escape do inferno. Aí ela imagina o caldeirão e o diabo lá, e aquela coisa toda, aquela visão não muito bíblica. Então ela fala: beleza, então eu quero Jesus. Mas Jesus ela pega assim só para escapar de algo ou para chegar em algum lugar. Qual o problema disso? Ela não considera esse tipo de pregação, se a gente limitar essa pregação somente a crer em Jesus para que você vá ao céu, para que você saia do inferno. Isso esquece de considerar a questão relacional entre o homem e Deus. Esquece de considerar uma questão de um problema que a Bíblia coloca como um problema de relacionamento entre nós e o nosso Criador. E por que é importante nós considerarmos isso? Porque isso implica diretamente na forma que nós responderemos a esse evangelho, que nós viveremos esse evangelho. Deixa eu dar um exemplo. Perguntaram para um pastor americano, muitos aqui devem conhecer, chamado John Piper. Tem até livros dele aqui na nossa igreja. Perguntaram para ele por que
nos Estados Unidos, há tantos cristãos, mas eles não são comprometidos. São cristãos nominais, né? São cristãos apenas de nome. Se dizem evangélicos, dizem ter a fé em Jesus, dizem ter certeza da sua salvação, mas a vida deles não demonstra compromisso com Jesus. Aí esse pastor disse algo muito interessante que me fez pensar. Ele disse o seguinte: é porque essas pessoas tratam Jesus como um ticket, como um passaporte para ir para o céu. Elas pegam Jesus, colocam Jesus ou fazem uma oração e pegam Jesus e depois pronto, estou no céu. Joga o ticket fora porque o ticket não é mais importante e agora se alegra porque ela está no céu ou porque não vai mais para o inferno. Que valor você dá a um ticket, a um passaporte? Isso é uma visão errada do que é o Evangelho, do que a Bíblia ensina sobre o Evangelho. E é esse erro, às vezes sutil, que a gente não percebe, que eu gostaria de abordar um pouco com os irmãos. Porque o centro do Evangelho está ligado ao relacionamento com Deus. E o objetivo de hoje é mostrar isso, e mostrar que quando nós pensamos em céu, devemos pregar o céu? Claro que sim, a Bíblia coloca isso para nós. Devemos pregar o inferno? Sim, também. Mas quando nós pensamos em céu, nós estamos pensando no pleno relacionamento com o Senhor. E não num lugar apenas em si, limitando a um lugar. Quando nós pensamos em inferno, nós estamos pensando no distanciamento eterno do Criador. E não apenas em um lugar onde há sofrimento. E para mostrar isso nas Escrituras, eu gostaria de abordar, de examinar a expressão vida eterna, que aparece diversas vezes na Bíblia. Vida eterna. Quero olhar com os irmãos alguns versículos, nós folharemos a Bíblia um pouco, e eu quero olhar e analisar o que a Bíblia diz sobre vida eterna. Nosso tema hoje é que vida eterna é o alvo de missões e a essência da vida cristã. Vida eterna é o alvo de missões, o alvo da nossa pregação e a essência da vida cristã. Eu quero mostrar como isso implica na nossa vida e na nossa pregação, no nosso relacionamento com Deus e no nosso evangelismo. Então, para isso, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia num texto bem conhecido de nós, que é João 3,16. Peço que depois da leitura os irmãos continuem com suas Bíblias abertas, ok? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui tem uma promessa, a promessa da vida eterna a todo aquele que crê em Jesus. Esse versículo é central na nossa fé. E temos aqui um contraste entre vida eterna e morte, para aqueles que não crerem. Uma coisa que nós aprendemos em escatologia, agora há pouco tempo, é que os ímpios, aqueles que não creem, aqueles que serão condenados, não serão exterminados. Ok? Eles continuarão conscientes, sofrendo por toda a eternidade. Então, de uma certa forma, eles terão uma vida sem fim. Eles não terão, eles não deixarão de existir. Eles continuarão existindo, só que longe de Deus. E aqueles que forem salvos também terão uma vida sem fim, porém perto de Deus. O que eu quero colocar aqui é que vida eterna, quando nós pensamos em vida eterna, nós não estamos pensando em existência sem fim, porque isso vai acontecer com os ímpios também. Quando a Bíblia fala de vida eterna, ela não está falando somente de quantidade, mas ela está falando de qualidade. E essa é a diferença básica entre vida e morte. Para o povo daquela época, para o judeu, para os apóstolos, a palavra vida estava ligado diretamente a relacionamento com Deus. E morte
ligada a essa falta de relacionamento, ao afastamento de Deus. É por isso que Paulo coloca em Romanos, dizendo assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A promessa do Evangelho não se limita a somente morar no céu ou a fugir do inferno, mas a ter um relacionamento com Deus. Isso está ligado a uma qualidade. É por isso que é dito que os salvos têm vida e os ímpios morte, porque eles estão longe de Deus. Embora existindo eternamente, estão longe do Senhor. O Evangelho, irmãos, é a solução. Evangelho significa boas notícias, certo? Que boas notícias são essas? É a solução de um problema relacional entre nós e Deus. Que problema é esse? Quando esse problema começou? Começou no Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou eles no jardim, deu algumas ordens e falou para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos aqui, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Ok? Lembram disso? Certamente morrerão. O que acontece? Vem a serpente, engana a mulher, ela come do fruto, dá o fruto a Adão, ele come também. E o que acontece ali? Eles morrem. Não fisicamente, não são aniquilados, eles se afastam de Deus espiritualmente. O relacionamento é quebrado, o relacionamento é prejudicado. Como que a gente vê isso? A gente vê que antes do pecado, Deus conversava com o homem, andava com ele, era tudo uma comunhão perfeita. Depois do pecado, em Gênesis 3, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andavam pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, primeira evidência aqui de que o relacionamento estava quebrado, eles sentiram medo de Deus e saíram correndo da presença de Deus. E aí vem o versículo 9, no capítulo 3, dizendo assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Deus não sabia onde ele estava? Por que ele pergunta então? Onde está você, homem? Dentre algumas considerações que a gente pode fazer sobre esse versículo, uma delas é que Deus estava mostrando com isso que o relacionamento entre ele e o homem foi quebrado. Agora ele estava longe. E agora Deus estava procurando o homem. Houve morte. A serpente disse: não, pode comer que vocês não vão morrer. Aí eles comem, continuam lá. Mas Deus disse: morrereis. E morreram, espiritualmente. O relacionamento foi quebrado. Morte está ligado à falta de relacionamento com Deus. É por isso que, a partir de agora, na Bíblia, o homem é considerado não mais como amigo de Deus, mas como inimigo de Deus. Não há um justo sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Ou como Paulo coloca em Efésios 2, antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele, por sua graça, veio e nos salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Basicamente, é esse o argumento de Paulo. E foi justamente para isso que Cristo veio. Essas são as boas notícias do Evangelho. Ele veio para restaurar esse relacionamento. É por isso que está escrito que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para resgatar os mortos e trazer eles de volta para Deus, para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus. Isso é a essência do Evangelho. Isso é o centro do Evangelho. Isso é o alvo de missões. O relacionamento com Deus. É por isso que Paulo também, em Colossenses 1, e esse texto vai ser projetado, diz assim, ó, Colossenses 1, 20 e 22. E por meio disso, e por meio dele, Cristo, falando de Jesus aí, reconciliasse consigo todas as coisas. Antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês.
Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Paulo chama isso de um ministério da reconciliação, onde ele prega o evangelho para que pessoas que estavam longe, mortas em seus delitos e pecados, sejam trazidas para perto, saiam da morte e tenham vida. Essa é a ideia. E olha só, aqui ele coloca aqui, por meio de Cristo, reconciliar-se consigo. Perceba que Cristo não é um meio somente para chegar a algum lugar. Ele é um meio para chegar a Ele mesmo. Ele veio e por meio dele eu chego a Ele. Por meio dele eu chego a Deus. Ele é o meio e é o fim também. Ele é o meio e é o objetivo final. Diante disso, eu volto na questão do início, de qual que é o problema, ou qual pode ser o problema de nós limitarmos o nosso evangelismo a creia em Jesus para que você vá para o céu. É porque isso pode não dar, para quem está ouvindo pelo menos, a ideia de que ela precisa se reconciliar com Deus, que ela tem um problema chamado pecado, e que o pecado gera morte, gera essa separação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E então ela pode não entender essa ideia de que ela tem que crer em Jesus para ter um relacionamento com Jesus. E isso é fundamental, porque isso é colocar Jesus onde ele está, no centro do Evangelho. E aí a pessoa não vai tratar Jesus como um ticket, como um passaporte, como um bilhete de ônibus. E hoje em dia, e quando aquele pastor americano fez esse comentário, né, do ticket e tal, faz sentido, então, por que tantas pessoas se dizem cristãs e nós olhamos para a vida delas e não conseguimos ver nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de amor a Deus ou compromisso com o Senhor? Porque, na verdade, elas não entenderam o Evangelho. Embora essa mensagem de crer em Jesus para que você não vá para o inferno, crer em Jesus para que você vá para o céu, seja correta, ela é, de certa forma, deficiente. Ela é incompleta. E nós temos que ter cuidado com isso. Um missionário americano, também conhecido de muitos aqui, chamado Paul Washer, ele disse uma vez o seguinte, em uma conferência de missões: todos querem ir para o céu. O problema é que elas não querem que Cristo esteja lá quando elas chegarem. Todos querem ir para o céu. O problema é que eles não querem Cristo quando chegarem lá. Irmãos, a essência do Evangelho, a essência do evangelismo, não é pregar o céu como um lugar em si, ou pregar o inferno, mas é dizer: você pecou contra Deus. Deus criou você para ter um relacionamento com Ele, para servir a Ele, para adorar a Ele e para desfrutar da alegria, do amor que Ele dá. Mas existe um problema que separa você de Deus. Esse problema é o pecado, é a rebeldia do seu coração. E diante disso você precisa de um Salvador. Você está caminhando para uma eternidade longe de Deus, no local chamado inferno. Mas Cristo veio para te dar vida, e vida em abundância. Se você crê nele, você é salvo. Você é reconciliado com Deus. Se você não crê, você continua longe de Deus. Isso é o Evangelho. Ele morreu e ressuscitou para nos reconciliar com Deus. Continuar a missão do Mestre é proclamar que ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Essa era a mensagem de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha a ideia relacional aí de novo no Evangelho de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Diante disso, alguém poderia perguntar o seguinte: mas quando a Bíblia fala assim, vida eterna, ela não está falando de algo lá no futuro, ela não está focando lá no céu. O que é a vida eterna? É comum as pessoas associarem vida eterna ao céu, e de certo sentido isso faz
de certo modo, isso faz sentido, porque em grande parte da Bíblia, a vida eterna é colocada sempre como algo futuro, como algo escatológico. Temos alguns versículos, por exemplo, em Daniel. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, falando do fim dos tempos. Outro, irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E ainda mais um, agora Paulo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a Bíblia trata muitas vezes a vida eterna como algo futuro. Então, é comum associar isso ao céu. Mas ela vai além disso. E João coloca isso no evangelho dele, em 1 João, e eu quero olhar um versículo com os irmãos. Deixa marcado aí em João 3, e vai lá para 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5. Versículo 20. Diz assim, 1 João 5,20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Perceba que a vida eterna é colocada aí como uma pessoa. A vida eterna é Jesus. Todo aquele que nele crê, tem ele. E não é afastado dele. Por isso que vida eterna é o alvo de missões, é o centro da mensagem de missões, que é Cristo, proclamar ele e a reconciliação com ele. Agora volta lá para João, só que agora capítulo 17. João 17. Versículo 3. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti. O que ele quer dizer com conheçam? Não é um conhecimento somente intelectual, de você saber da existência de um Deus, ou saber coisas a respeito de Jesus, o que ele fez. Mas esse conhecer que ele fala aqui, é um conhecer relacional. É um conhecer de experimentar. Eu ouvi uma história há algum tempo que dizia contava a história de um pai que levou seu filho para conhecer o mar. O filho pequeno dele, ele nunca tinha visto o mar, então o pai leva ele lá para conhecer. E quando ele chega diante do mar, a criança, ela fica maravilhada e fala: pai, eu conheço o mar, pai, eu conheço o mar, agora eu conheço o mar. E aí nisso, tinha um marinheiro, velho, sentado, observando, já aposentado. Ele olhou para aquele menino e falou assim: eu também conheço o mar. Perceba que embora as palavras sejam iguais, conhecer, a profundidade é totalmente diferente. Um esteve lá, o outro conhecia de ver agora, é um conhecimento superficial. O conhecimento que ele está falando aqui é um conhecimento de estar lá, de estar com ele, de se relacionar com ele. A vida eterna é essa, que conheçam a ti, que se relacionem contigo.
O centro da mensagem é Cristo, sempre Cristo. E se nós colocarmos alguma coisa no lugar disso, se nós colocarmos alguma coisa no lugar de Deus, nós estamos, ainda que não intencionalmente, deturpando o Evangelho. Folheie a sua Bíblia agora para João capítulo 5. Último versículo que nós leremos. João 5, versículo 24. Diz assim, Jesus falando, diz: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A vida eterna não é algo somente futuro, mas ela é algo que nós já temos. Quem crê, tem a vida eterna. Nós temos a vida eterna, nós que cremos em Jesus temos a vida eterna, e já passamos da morte para a vida. Por isso que ele coloca aqui que a vida eterna é Jesus e que a vida eterna é esse relacionamento com Ele. Nós já temos isso. Verdade é que lá no futuro nós desfrutaremos disso na sua plenitude. Desfrutaremos disso de uma forma que seria impossível explicar aqui. Mas ela já começa aqui. A vida eterna já começou para nós que cremos em Jesus. Para nós que temos essa esperança. E o que saber dessas coisas e pensar nessa questão da vida eterna como relacionamento com Deus, a vida eterna já podendo ser desfrutada aqui, o que isso muda na nossa vida? Por que isso é importante para nós? Eu quero colocar algumas implicações aqui dessas observações que nós fizemos sobre vida eterna. Primeira delas, minha visão sobre a vida cristã. Esses versículos que nós consideramos agora, eles são essenciais para a gente entender o que é a vida cristã. Que a vida cristã, ela é essencialmente um relacionamento com Deus, e não assinar ou querer cumprir uma cartilha de regras. É possível que muitos irmãos lembrem que mais ou menos há 2 domingos atrás, na hora que nós estávamos na Assembleia, tendo um tempo importante, o pastor Paolo colocou que a vida cristã não é só você, não é fundamentalmente, a essência dela não é vir à igreja aos domingos. Que isso faz parte, lógico, Deus quer que nós façamos isso, que nós nos juntemos e cultuemos. Que a vida cristã não é só você obedecer algumas regras, mas que é você ter um relacionamento com Deus. Isso foi o que ele disse. E diante disso, adolescente, jovem, adulto, você vive essa vida cristã de um relacionamento com Deus, você tem esse relacionamento com Ele, ou a sua vida cristã é vir à igreja, cumprir algumas normas, tipo, eu não vou ficar bêbado, eu não vou sair ficando com todo mundo, eu vou procurar ser uma pessoa honesta. Beleza, Deus quer que um cristão faça isso, mas a vida cristã, na sua essência, não é isso. A vida cristã é ter um relacionamento com Deus por meio da fé em Jesus. Antes eu era um rebelde, um inimigo de Deus, e agora eu sou um pecador arrependido, humilhado pela graça, que busca e adora o Senhor. Isso é a essência da vida cristã. Ser evangélico, em primeiro lugar, é ter um relacionamento com Deus, é entender que eu estava em pecado, que eu era inimigo de Deus. E aí, diante disso, eu pergunto aos irmãos, e é uma pergunta que eu faço para mim também: você tem desfrutado desse relacionamento com Deus? A vida eterna você já tem. A vida eterna é Cristo, é conhecer a Ele. Você tem desfrutado desse relacionamento com Deus? Eu não estou perguntando quantas vezes você vem à igreja. Estou perguntando se desde a época da sua conversão, a sua intimidade com o Senhor tem crescido.
você deseja adorá-lo mais, você deseja buscá-lo mais, você anseia por ele, você o adora, você o ama, você fala com ele, você se deleita naquilo que ele fala com você. Se você desenvolve um relacionamento com Deus. Não se você é uma pessoa politicamente correta, não se você é uma pessoa que vem à igreja. Lógico que Deus quer isso de nós. Mas eu quero ir um pouco antes. Você tem esse relacionamento? Como está a sua vida de oração? Você busca o Senhor na sua casa, no seu quarto, quando ninguém está te vendo? Você desenvolve isso, você tem amadurecido esse relacionamento. Você tem vivido a vida que Ele te deu? Essa é a questão. Ou você tem jogado fora essa vida? A vida eterna está aí, disponível. Nós já temos, aqueles que creem em Cristo. Você vive essa vida? Você desfruta dessa vida? Como está seu relacionamento com Deus? Eu creio que muitos cristãos têm esfriado na vida com Deus e têm passado a viver uma vida meramente religiosa, uma vida fria, um louvor mecânico, orações raras, vê a Bíblia apenas como um livro de estudo, porque elas têm esquecido dessa questão do relacionamento com Deus. E isso tem tornado a vida cristã delas uma vida seca, uma vida cristã medíocre. Porque elas não estão vivendo a vida cristã. Elas se limitaram a cumprir algumas regras. Pessoas que são rápidas para ligar a televisão e criticar os pregadores da prosperidade, ou para criticar os movimentos carismáticos, mas que não desfrutam das virtudes do Espírito Santo que habitam nele. Deus não chamou a gente simplesmente para ficar criticando outros movimentos. Ele chamou a gente para desfrutar de uma amizade com Ele, para dizer, antes eu era inimigo, agora eu sou amigo de Deus, agora eu ando com Ele. Você tem desfrutado disso? Irmão, não joga a vida eterna fora. Eu não estou falando de perda de salvação, ok? Mas eu estou falando que você pode desperdiçar a vida que Jesus está te dando, o relacionamento com Ele. Decida orar mais. Se você não tem feito isso, eu não conheço, você sabe. Se você não tem feito isso, decida orar mais. Lá, quando ninguém estiver te vendo, quando ninguém lhe vê, se ajoelhar diante do Senhor e orar. E eu não estou falando de intercessão. Eu não estou falando de, Senhor, abençoa fulano e pegar aquela sua lista de pedidos. Isso é excelente. Se você tem isso, continue fazendo. Mas eu estou falando de conversar com Deus. De colocar diante dele a sua vida, o seu coração, as suas ansiedades, seus planos, como um amigo, porque é isso que a Bíblia diz que nós somos. Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor e também é nosso amigo. Antes éramos inimigos, mas agora Ele nos trouxe para perto. Você desfruta dessa amizade com o Senhor? Se não, você tem jogado a vida eterna fora. Sua vida cristã vai se tornar seca, árida, sem graça, e logo tudo vai ser chato. Sobre oração, esse pastor John Piper disse o seguinte: acredito que a maior utilidade do Facebook e do Twitter será provar que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. Eu creio que ele tem razão. E uma outra pessoa, que eu não conheço, disse o seguinte: se você está ocupado demais para orar, então você está ocupado demais. A gente não pode dar desculpa para não desfrutar da vida eterna que Deus nos dá. Isso é um privilégio. Isso é a vida cristã. É isso que nós cremos. E é isso que nós devemos viver. Não jogue sua vida eterna fora.
Uma segunda implicação disso é o meu compromisso com Cristo. Por quê? A partir do momento que eu entendo que eu tenho um relacionamento com Jesus, a partir do momento que eu entendo que antes eu era inimigo, agora eu sou amigo dele, então eu posso dizer como Paulo disse, falando assim, que o amor de Cristo me constrange, ou nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se um morreu por todos, é para que todos os que vivem e foram alcançados pelo Evangelho, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Entender essa ideia do relacionamento com Jesus deve nos conduzir a um amor tão grande que eu me comprometo com Ele, que eu quero viver para Ele, constrangido pelo amor dEle. Não para conseguir uma bênção ou algo assim, mas para desfrutar da bênção que Ele já me deu, que é a vida eterna, que é Ele. É por isso que os crentes que ainda querem viver no pecado, precisam aprender muita coisa sobre o Evangelho. E por isso que o pecado é tão incoerente com a vida cristã. Por que a gente não deve continuar pecando? Porque agora eu tenho um relacionamento com Jesus, esse amor me constrange, e agora eu vivo para Ele, eu me comprometi com Ele. Irmão, você tem vivido longe de Deus? Você tem vivido em pecado? É hora de você voltar a arrumar seu relacionamento com o Senhor. Não deixa passar essa oportunidade. Outra implicação, a minha alegria em Deus. Por quê? Porque se eu creio que Deus me criou para ter um relacionamento com Ele, se eu creio que eu fui criado para adorar Ele e para desfrutar da alegria, do prazer, do amor que Ele dá, eu vou buscar isso nele. Eu vou buscar isso em Deus. Qual o problema com muitos cristãos hoje? É que eles servem a Deus, são salvos pelo Evangelho, creem em Jesus, porém, buscam a sua satisfação, a sua alegria na profissão, buscam a sua alegria no cônjuge, buscam a sua alegria, a sua satisfação em arrumar um namorado, ou se não conseguirem um cônjuge, se não conseguirem um cônjuge, não conseguirem um namorado, ficarão frustrados. A nossa alegria está em Deus, porque nós fomos criados para esse relacionamento com Ele. Alguns buscam a sua alegria em um diploma, em uma formação acadêmica, e esquecem desse relacionamento que deve proporcionar para nós a base da nossa alegria. Por isso que se você está vivendo uma vida cristã hoje medíocre, frustrada, seca, provavelmente é porque você esteja buscando a sua alegria não em Deus, mas em qualquer outra coisa. E isso é um ídolo no seu coração. Outra implicação, o meu evangelismo. A gente já falou algumas coisas sobre isso, na questão de pregar o céu, de pregar o inferno. Podemos pregar isso, devemos pregar isso, porém sem esquecer da questão relacional com Deus. Um outro ponto que eu quero colocar ainda sobre o evangelismo é o seguinte: existe uma abordagem muito boa, bíblica, de algumas pessoas que abordam as pessoas falando assim: olha, você tem um vazio no seu coração que só Deus pode preencher. Isso é verdade? Sim. Por quê? Que vazio é esse? É esse vazio relacional. Ela foi criada para estar com Deus e não está vivendo com Deus. Há um espaço aí, uma separação, e ela precisa do próprio Deus vir e reconciliá-la para trazer a ela a alegria verdadeira, o amor que Deus quer dar a ela. Então isso é correto. Porém, algumas pessoas, ao pregar isso, colocam assim: se esquecer dessa questão do relacionamento, pode ser assim: ah, você está triste, você está frustrado, ah, você tem um vazio no seu coração, peça para Jesus entrar no seu coração e você vai ter alegria plena. E aí o que ela pode entender? Bom, então já tentei de tudo, eu vou tentar Jesus, e aí quem sabe, aí eu consigo o sucesso nos meus relacionamentos, o sucesso na minha profissão e volto a ter alegria. Não alegria em Deus, não alegria na salvação, não alegria no perdão, não alegria na graça, mas ela busca um outro tipo de alegria. Então o que eu quero colocar aqui é um cuidado que nós devemos ter no nosso evangelismo de comunicar o problema relacional entre o homem e Deus. E por último, isso implica na minha decisão de conversão. Eu não sei quantos aqui
já entenderam essa mensagem do Evangelho. Não sei quantos já entregaram sua vida a Jesus. Quero dizer para você o seguinte, você deve ver muita coisa aí na TV sobre pastores evangélicos, igrejas evangélicas, pregando dinheiro, coisas assim. Isso não é o Evangelho, ok? Isso é algo que eles inventaram. O Evangelho diz que nós fomos criados por Deus. Nós temos um problema e não podemos chegar até esse Deus. Esse problema é o pecado do nosso coração. Mas se você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus morreu no seu lugar, que Ele ressuscitou por você, você vai ter todos os seus pecados perdoados e você vai poder ser chamada de filho de Deus, de filha de Deus, e vai ser salvo e passar a eternidade ao lado dele. Esse é o Evangelho. Se você ainda não tomou essa decisão, queria te encorajar a fazer isso hoje. Se você reconhece isso, eu estou longe de Deus. Eu estou vendo a minha vida, talvez uma vida razoavelmente ética. Tenho uma boa moral. Há tantas pessoas piores do que eu. Não duvido disso. Mas saiba que você foi criado por um Deus. E você pode ter um relacionamento com Ele se você crê em Jesus. Se você quer isso hoje, eu gostaria que logo depois do culto, você procurasse ou a mim, ou ao pastor Charles, ou algum irmão que te convidou e contasse, olha, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Hoje eu quero ter um relacionamento com Deus. Hoje eu quero ser um cristão. Desafio você a isso. Se você reconhece essa mensagem. Concluindo, irmãos. O alvo de missões é proclamar a reconciliação com Deus, a fim de que o homem adore ao Senhor e desfrute da alegria que somente Ele pode dar. Continuar a missão do Mestre é levar isso. A Páscoa nos lembra isso. Nos lembra que antes nós estávamos longe e agora fomos trazidos para perto. Jesus é o centro do Evangelho. Nunca esqueçamos disso. Nem no nosso relacionamento com Deus, nem no nosso evangelismo. E lembre-se, você tem vivido o relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Faça uma decisão hoje de orar mais, de buscar mais ao Senhor. Provavelmente o seu coração, que é pecaminoso, vai dizer para você não fazer isso. Quando você chegar na sua casa e tentar orar, ele vai falar, mas você está tão cansado, você trabalhou tanto hoje, você vai orar, deixa para depois, uma hora que você estiver bem disposto, assim, sem nada na cabeça, aí você dedica um tempo de qualidade ao Senhor. O problema é que esse tempo nunca chega. E aí nós vamos esfriando na nossa vida cristã. Não deixe o seu coração te enganar. Ele é mau, ele é pecaminoso. Busque ao Senhor. Ore. Fale com Ele. Não estou falando de intercessão, ok? Estou falando de conversa com o Senhor. Busque a Deus por meio da palavra. Busque a Deus na sua adoração. De não cantar música somente de forma mecânica, mas de adorar o Senhor em espírito e em verdade, fazendo das músicas uma oração a Deus. Irmãos, a vida eterna já está disponível para nós, para todos aqueles que creem. Não jogue ela fora. Amém? Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo em que pudemos meditar na Tua Palavra. Senhor, somos gratos a Ti pela vida eterna, pelo relacionamento contigo. Nós não merecíamos porque somos homens maus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado pela Tua ressurreição, que nos faz crer que a Sua mensagem é a única verdadeira. Senhor, esteja conosco, nos guarda, nos protege e nos ajuda a crescer num relacionamento de qualidade com o Senhor, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado
e deseja a ela feliz Páscoa. Que Deus a abençoe. Louve a Deus com seu irmão. E assim estamos encerrados. Obrigado àqueles que nos assistiram pela internet. Que Deus abençoe.